Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na programação do Canal do Boi e também na TV Imaculada. Estamos começando a segunda edição do Agricultura BR nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020. E são esses os destaques desta edição do programa. Nós vamos falar hoje sobre a seca que está preocupando produtores de soja no Brasil e também na Argentina. E você vai ver também preços de commodities mudam após ataque dos Estados Unidos em Bagdá. Nós vamos falar também sobre um levantamento da Conab, que aponta um aumento de 34,64% na variação dos preços do feijão. Esses e outros assuntos agora no Agricultura BR. Hoje a gente começa essa edição falando sobre soja. Bom, o ano de 2020 começa com as condições de clima na América do Sul, exigindo monitoramento constante, principalmente para a nova safra de soja do país. No Brasil, a virada do ano trouxe chuva para algumas regiões, assim como na Argentina. Entretanto, o alívio ainda não parece ser permanente. Segundo informações do Commodity Weather Group, na Argentina, o estresse foi limitado, ao menos por agora, mas as previsões mostram que as precipitações seguirão limitadas nos próximos 6 a 15 dias. De acordo com os mapas, de 2 a 11 de janeiro, os volumes ficarão abaixo da média em importantes regiões produtoras do país, como Chaco, Santa Fé e Buenos Aires. Bom, e o ataque dos Estados Unidos ao aeroporto internacional de Bagdá ontem, no Iraque, e a ameaça de retaliação do Irã, depois da morte de 2 importantes militares iranianos, alterou o comportamento dos investidores e operadores de mercado financeiro em todo o mundo nesta sexta-feira. Mais do que isso, provocou oscilações nas cotações de quase todas as commodities nesta sexta-feira. Vamos comigo até São Paulo, vamos bater um papo com o Walter Puga Júnior para saber o que muda no mercado, Puga, a partir deste momento, diante de todo esse cenário aí, dessa conturbação mundial envolvendo Estados Unidos e Irã. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o petróleo já sobe mais de 4% depois desse ataque que resultou na morte do chefe da força de elite do Irã. Bom, essa força de elite, a chamada Quds do Irã, ela provocou, lógico, tensões nessa morte desse líder, porque era um segundo homem mais importante do Irã. E isso causa realmente muita preocupação, até porque há uma ameaça, né, dos líderes iranianos, né, que nós teremos aí retaliações. Então a ameaça de retaliação ela é pública, isso causa uma tensão no mercado. Por conta disso, o petróleo tipo Brent já subia agora há pouco, quase $3 o barril, ou seja, uma alta de 4,45%, passava de $69,20 o barril. Isso logo cedo agora, né? O petróleo dos Estados Unidos, chamado WTI, subia mais de $2,62 por barril, uma alta de 4,28%, ou seja, já se aproximava de $64 o barril. Agora, os últimos valores mostram uma alta de 3,64% a $63,41 o barril. Mas essa alta vai parar? Provavelmente não. O barril de petróleo pode chegar até $80 depois deste ataque. É o que diz a consultoria Eurasia Group, que considera que esse cenário de conflito envolvendo Estados Unidos e Irã, nesse ataque ao aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, pode gerar problemas maiores, né? Os preços do petróleo no mercado internacional podem atingir, segundo a Eurasia Group, $80 por barril, segundo projeções feitas hoje pela manhã. Um dos responsáveis pelo relatório da Eurasia Group não acredita em uma guerra oficial entre Estados Unidos e Irã, considerando aí um certo respeito saudável, né? Mas, segundo ele, os preços do petróleo podem subir sim, se o conflito se espalhar para os campos de petróleo do sul do Iraque
e a intervenção do Irã no tráfego de navios petroleiros se intensificar na região. Ora, e se isso tudo pode ocorrer, lógico, as commodities já começam a ter preços alterados. Veja, milho e soja no mercado americano já vinham em baixa. Aqui no Brasil, também na B3, os últimos números agora. De outro lado, uma corrida não só para o dólar, mas também para commodities metálicas. Quando se fala de commodities, não podemos esquecer das metálicas. Então, o ouro vem em alta, prata vem em alta, as commodities metálicas sobem também. Há uma corrida dos investidores para o que se considera um ativo melhor em períodos de crise. Ouro é um deles, lógico, prata também. Portanto, haverá uma alteração nas cotações das principais commodities negociadas no mundo, com prejuízo, a princípio, para os preços, para as cotações das commodities agrícolas. Tanto que minério de ferro, que tem outros fatores influenciando o mercado, teve os valores mais altos dos últimos 5 meses na China, depois também de uma queda de exportação do Brasil. Então, além dessa tensão mundial, nós já temos uma queda nas exportações brasileiras de minério de ferro. Isso já levou o minério de ferro para os valores mais altos dos últimos 5 meses lá na China. Ou seja, nós teremos aí problemas daqui para frente causados por essa decisão do governo americano de atacar, né, e num ataque que resultou na morte de 2 importantes líderes do governo iraniano. Portanto, de olho na informação, porque muita conturbação na próxima semana, o mercado vai procurar se acalmar com o tempo. Até lá, teremos muita oscilação, viu, Adriano? O produtor rural deve ficar atento ao que vai ocorrer com os preços dos principais produtos agropecuários, já que todas as commodities têm alteração neste momento. Navegávamos em mares calmos, favoráveis, a bolsa vinha aí batendo recordes em cima de recordes, o dólar havia dado uma recuada, né, nos primeiros movimentos do dia hoje. No entanto, essa situação toda desse conflito dos Estados Unidos e Irã acabou influenciando no mercado de uma maneira geral. E aqui não deve ter sido diferente. Qual que é o cenário agora? Olha, o índice Bovespa, que é o índice que reflete o movimento no nosso mercado, já vem em queda. Mas não é surpresa, porque nos Estados Unidos os principais índices de bolsa também vêm em baixa. Há um movimento negativo no mundo neste momento. Na Ásia, nós ainda tivemos a consolidação, nesta madrugada, de altas para as bolsas. Mas, diante desse problema que tivemos agora, do ataque dos Estados Unidos ao aeroporto internacional de Bagdá, com a morte desses 2 líderes do exército iraniano, o problema se avoluma. E o índice Bovespa recuou justamente por conta dessas tensões no Oriente Médio. O índice Bovespa abriu em queda nesta sexta-feira, o mercado global está em alerta por conta desse ataque. Já por volta das 10 horas da manhã, o índice Bovespa já recuava mais de 1%, voltava à faixa de 117.300 pontos e, neste momento, embora opere agora aos 118.229 pontos, veja bem, caiu para 117.300, voltou agora a 118.229, mas em queda também. Índice Bovespa, assim como outras bolsas do mundo, tem baixa hoje. Há um movimento negativo no mercado financeiro internacional e isso provocou uma baixa já mais acentuada. Nós chegamos a operar na faixa de 117.340 pontos, agora estamos aí acima de 118 mil pontos, mas a queda é de 0,30%. E não é diferente a inversão com o dólar. Então tínhamos a nossa bolsa em recordes, né? Agora vem em queda, vem em baixa, deixa o recorde para trás, e o dólar que vinha em baixa começa a subir. O dólar opera agora, frente ao real, a R$ 4,04 mais 47, tem uma alta de mais de 0,5%, se bem que já chegou a se aproximar aí de R$ 4,07. Então há uma corrida natural para o dólar, o que ocorre em período de crise, e portanto essa alta para o dólar. E o dólar se valoriza não só diante do real, não, diante de outras moedas do mundo, e algumas moedas mais fortes também tiveram valorização, como o dinheiro japonês e outras moedas de países que têm uma economia mais forte. Países emergentes sofrem com isso na medida em que o dólar se valoriza e essas moedas perdem. Não é diferente com o real, vou repetir, o real perde agora quase 0,5%, cai para R$ 4,00, ou melhor, sobe para R$ 4,04, depois de se aproximar de R$ 4,07. Então, alta para o dólar, queda para as bolsas em todo o mundo, não é muito diferente do que está ocorrendo depois desse ataque
em diferentes países, em vários países do mundo. Portanto, de olho na informação, muita oscilação nesta sexta-feira e esperar que essa oscilação deve continuar mesmo na próxima semana. Adriano? Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você aí. Bom, só lembrando que mais informações sobre essa oscilação, sobre essa movimentação de mercado aí provocado por esse ataque americano aos iranianos, você ainda tem aqui na programação de hoje no Canal do Boi. Bom, este não é o único destaque do dia, não. Tem muitas outras informações extremamente positivas também para o agronegócio nesta sexta-feira, encerrando a semana dessa primeira semana de dias úteis desse ano de 2020. E nós vamos saber quais são esses destaques agora, dando um pulinho até a nossa redação aqui no Canal do Boi, onde está o Douglas Ferreira, que vai nos manter atualizado aí sobre o que é destaque nas nossas mídias digitais no portal sba1.com. Boa tarde, Douglas. Olá, boa tarde, Adriano, e a todos que acompanham a Agricultura BR de hoje, sexta-feira. Olha só, nos próximos dias 16 e 17 de janeiro, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAAS, irá realizar em Mineiros, Goiás, o 6º encontro técnico com o tema Produzir e Conservar. Pesquisadores, empresários e entidades do agronegócio irão discutir boas práticas e os métodos utilizados por agricultores, sob a ótica dos tripés ambiental, econômico e social. Para mais informações e até mesmo a realização e inscrições do evento, vocês podem acessar o site www.grupoagrissustentável.com.br. Repetindo, www.grupoagrissustentável.com.br. Adriano? Bom, estamos de volta e um pequeno produtor de leite em Pitanga, no Paraná, decidiu mudar a produção do sistema a pasto para investir no sistema de confinamento, no chamado Compost Barn. E o principal motivo para a mudança foi a mão de obra. O produtor Edivaldo Scon pretende mecanizar boa parte do manejo e dessa forma reduzir os custos na propriedade. Quem vai contar melhor essa história para a gente é o repórter Mauro Andrade. O modelo de produção de leite confinado, chamado Compost Barn, vem crescendo bastante no Brasil nos últimos anos. Nós estamos no município de Pitanga, aqui no Paraná, e viemos na propriedade do Edivaldo Scon, que é produtor de leite, tem um pouco mais de 90 animais, sendo que 34 estão em lactação. E o caso de Edivaldo é bastante emblemático, porque ele possuía um sistema de criação a pasto e está migrando agora para o sistema chamado Compost Barn, que tem esse barracão onde os animais ficam na sombra. Vamos conversar com ele para ver por que ele migrou para esse novo sistema. Edivaldo, você está saindo da criação a pasto e está vindo para esse sistema confinado Compost Barn. Quais são as vantagens desse sistema aqui? As vantagens ainda a gente vai, na verdade, com o trabalho mais longo, ter na prática aqui, né? Mas o que tem hoje de pesquisa e tudo, para a minha propriedade estava difícil trabalhar mais a campo, na pastagem, o animal coletando a pastagem a campo, porque a propriedade limitava algumas questões de acesso à sombra, a questão de acesso à água, tinha uma estrada no meio, propriedade de pequeno porte, e o pisoteio dos animais acabava degradando grande parte da matéria que a gente produzia de forragens, né? No sistema de confinamento, eu consigo otimizar essa utilização da forragem, porque toda a forragem que eu produzir, eu processando ela, eu consigo que os animais realmente consigam aproveitar. E em termos de conforto, o barracão vai trazer um grande conforto térmico para os animais. A questão aqui, a nossa temperatura, ela varia bastante, no inverno muito fria e no verão bastante alta, e então os animais tinham um limite grande de questão de térmica que impacta tanto na produção como na reprodução deles. E a gente consegue, com o barracão, proporcionando este conforto, eliminar este problema. Edivaldo, então, ou seja, agora os animais não vão pastorear. Você vai dar grama, você vai fazer o feno. Na grande maioria vai ser alimentos processados, que seria silagem de milho, e o feno, a gente não pretende de início trabalhar com o capim in natura, colhido todo dia na lavoura, por questões de chuva, limitar também a questão da colheita, né? Então vai se trabalhar ele com feno e com silagem de milho, complementando a ração de acordo com a recomendação técnica. Os custos para a produção do leite variam de acordo com o sistema adotado. Hoje, a produção a pasto, ela se torna um pouco mais barato o custo do litro de leite produzido. Mas, no entanto, a gente não estava conseguindo ter um aumento de produção pela limitação de mão de obra.
Para mim contratar um novo funcionário, então esse recurso, trabalhando no barracão, os custos vão ficar bastante similares. O aproveitamento um pouco superior da forragem, ela vai me trazer também benefícios que eu baixo um pouco o custo de produção de forragens e eu vou utilizar no processamento dessa forragem, que vai me encarecer um pouquinho, vai equilibrar um pouco os custos ali. Precisamos esclarecer, aqui é uma propriedade de mão de obra familiar, é o Edivaldo, a esposa, o pai e a mãe que trabalham. Se bem que, como o Edivaldo estava me falando, que o pai e a mãe já estão com uma certa idade, então basicamente ele está montando esse sistema Compost Barn para ficar somente a mão de obra dele e da esposa. Você acha suficiente tocar uma propriedade de 3 alqueires? Esse é o tamanho da sua área. Somente você e tua esposa com 90 animais aí que tem que manejar, ordenhar, enfim, todas as atividades? Hoje nesse sistema você consegue mecanizar boa parte dos trabalhos, né? O leite todo mundo sabe que ele é bastante oneroso. Você levanta às 5 horas da manhã e às vezes está trabalhando até 10 horas da noite com pequenos intervalos para alimentação, né? A gente está no sistema, gosta da produção de leite e acaba ficando. Oneroso será, mas assim, bastante controlada a mão de obra, ela será suficiente sim. Eu trabalho mais na mecanização, minha esposa mais na higienização, algum manejo de animais e parte de ordenha, né? No sistema de produção de leite confinado, os animais recebem ração no coxo. Dessa forma, a dieta se torna mais homogênea e regular. Agora, com o confinamento, a gente consegue pegar e guardar essa forragem em forma de feno e silagem. Então, durante todo o período do ano, os animais vão receber feno e silagem, complementando com a ração em função da produção. A alimentação também se tornando mais homogênea, o animal gosta muito de rotina, tanto de manejo como alimentar. E aí você consegue ter um ganho também em cima disto. O animal não tem essas oscilações, não tem o estranhamento em relação de palatabilidade, de uma mudança de alimentação. Ele acaba que também respondendo melhor, mantendo essa alimentação igual o ano todo. O Edivaldo leva os custos de produção na ponta do lápis para poder avaliar qual o sistema é mais vantajoso para a sua propriedade e, principalmente, obter maior produtividade por animal. A produtividade nossa vem há alguns anos se mantendo na média de 25 litros. Alguns períodos de melhora de forragem em animais em início de lactação, a gente chega a atingir 28. Em alguns períodos de animais fechando lactação, a gente baixa essa média para 23. Fechando uma média anual de em torno de 25 litros. A quantidade de ração fornecida aos animais varia de acordo com a quantidade de leite que o animal está produzindo. Então o animal recebe a ração em função do que ele produz. E recebe um desafio: se eu aumentar a ração e ele produzir mais, eu mantenho esse aumento da ração. Caso ele não venha a responder a esse aumento, aí a gente volta no nível que estava para economicamente também se tornar mais viável. Estamos de volta. E com dificuldades no orçamento, o governo federal tem feito restrições aos gastos com financiamentos concedidos ao agronegócio. E, de certo modo, empurra o produtor rural para recursos nas instituições financeiras, como os bancos, por exemplo. Walter Pulga Júnior conversou em São Paulo com a Larissa Pomerante Zeff, ela que dirige uma empresa que une investidores e também produtores rurais. Veja como funciona a recém-fundada PagAgro. O governo federal deixou claro que vai lentamente retirando aquele aporte de recursos para financiamento do agronegócio. Na verdade, empurra, leva o produtor rural aos bancos, às empresas que dominam o mercado de capitais. Essa é a intenção do governo. Entre essas empresas está a PagAgro. Eu tenho aqui a diretora da PagAgro, a Larissa Pomerante Zeff, é um nome complicado, que tem recursos para aportar ao agro. E nós vamos agora conhecer esse trabalho da empresa PagAgro com a
empresa que capta recursos no mercado, a Capitalis. Larissa, obrigado por ter vindo. Fizemos uma introdução. Você tem recursos hoje para distribuir para o agro. E esse recurso vem de uma empresa chamada Capitalis. Como isso se processa? O que é a Capitalis e o que é a PagAgro? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. A PagAgro é uma plataforma para desconto de duplicatas da cadeia de insumos do agronegócio. Então, como você bem colocou, o governo está reduzindo os recursos subsidiados para o setor e, com isso, sobram os bancos, as químicas, que já financiavam o setor, e abre oportunidade para novos créditos privados entrarem nesse mercado. É onde entra a Capitalis. Que tem recursos para investir no mercado. Exatamente. Mas a Capitalis, espera aí, não investia no agro. Como começou esse projeto? O projeto começou a partir de uma parceria entre a Capitalis e a LIF, que é a consultoria. A PagAgro é um produto da LIF. Nessa conversa entre Capitalis e LIF, a Capitalis deixou claro que no DNA dela é democratizar o crédito no Brasil através de parcerias com quem tem expertise do setor. Então, no nosso caso, eu e o meu sócio, Jonatas Couri, a gente tem mais de 15 anos de experiência no agronegócio e a gente faz essa ponte entre o eixo Berrini Faria Lima e o campo. A gente consegue entender as duas pontas, conectar isso, e foi como eles fizeram o aporte para a gente financiar o agronegócio esse ano. Então, a PagAgro conseguiu uma parte dos recursos, do dinheiro disponível da Capitalis, para distribuir para o agronegócio. Agora, neste momento é só para insumos. E o produtor, o homem que está no campo, ele terá chance de ter acesso a recursos como esse, de empresa privada, para financiar o seu negócio? Excelente pergunta, Pulga. Obrigada. A ideia é exatamente essa. A gente entende que o foco e o nosso objetivo de longo prazo é a desintermediação do crédito no agronegócio. Então, um primeiro passo é chegar na cadeia de insumos e o próximo passo seria, sem dúvida nenhuma, esse recurso chegar no agricultor. E como isso seria possível na nossa plataforma? Através das CPRs eletrônicas. Ou seja, a CPR pode vir a ser a alternativa do produtor junto, por exemplo, à PagAgro, uma das empresas que se propõe a transferir esse recurso da iniciativa privada para o produtor. Resumindo, é isso? Exatamente isso. O plano da PagAgro é chegar a R$1 bilhão em financiamento. Você comentava isso um pouco antes da entrevista. É muito difícil ou o agronegócio vai rapidamente ocupar esse dinheiro? Na verdade, é muito fácil, Pulga. Se você pensar exclusivamente na cadeia de insumos, a gente fala que é em torno de 120 bi por ano. Se você pensar 1% de 120 bi, é 1,2 bi. Então, 1 bi não seria nem 1% do potencial do mercado. Ou seja, ele precisa desse dinheiro. Ele precisa desse dinheiro. Por que ninguém consegue, até hoje, escalonar no agro? Porque os produtos são burocráticos, lentos, envolvem diversos players para fazer estruturação. Um CRA, por exemplo. Um CRA leva meses de estruturação até o desembolso. A nossa plataforma busca simplicidade e agilidade. É com essa simplicidade, agilidade e processos extremamente digitalizados... Que é o que facilita e barateia. E é o que possibilita a escala. A proposta da PagAgro traz recursos mais baratos para o produtor rural? A ideia é que a gente chegue nesse ponto. Com a taxa de juros do país caindo... A tendência é que as taxas caiam. E como o nosso processo é eletrônico, ele é mais barato que outras operações que existem no mercado. Então, a tendência é, sim, conseguir levar uma taxa mais barata para o produtor. Bom, vocês entram no mercado agora, trabalhando com insumos, 120 milhões de reais disponíveis, lógico, mas limite para financiamento de até 12 milhões para quem vai utilizar o recurso. Eu pergunto, CPRs, que são muito usadas por quem trabalha com insumos, é a alternativa para financiamento também do produtor? Nesse momento, a gente está fazendo apenas duplicata e nota promissória e o registro é eletrônico. A ideia é, sim, que a gente consiga descontar CPRs também, desde que elas sejam eletrônicas. Então, a gente quer muito começar a operar CPR eletrônica na plataforma. Você diria que CPR digital, CPR eletrônica,
é mais barato em custo operacional do que a CPR tradicional? Sem dúvida nenhuma, Pulga. O nosso setor, uma das principais gargalos são as distâncias geográficas. Infelizmente ou felizmente, os investidores estão todos aqui no eixo Berrini Faria Lima. E o campo, a gente sabe que está muito distante daqui. 2.000, 3.000 quilômetros. 2.000, 3.000 quilômetros. Muitas vezes o cartório do município não está próximo à sede da pessoa que vai emitir a CPR. Então, todo esse trâmite não só é caro, Como é burocrático, como é extremamente demorado. Então, o timing não é o mesmo de um desconto de um lastro digital, como é no caso da nossa plataforma, de forma eletrônica. Bom, está aí, recursos disponíveis daqui a pouco para o agricultor, já está disponível, né? Recursos disponíveis para quem trabalha com insumos, é a proposta da PagAgro, uma das empresas que agora aproveita essa movimentação do mercado. O governo sai lentamente de campo e entram as empresas, iniciativa privada, recursos do mercado financeiro. Empresas como a PagAgro é que tentam levar esses recursos, viabilizar esse financiamento para o produtor rural. Larissa, passamos o recado? Sim, convido todos agora para entrar no www.pagagro.com, visitar a nossa plataforma, fazer o upload dos seus XMLs e descontar com a gente. Agradeço mais uma vez a entrevista da Larissa Pomerantes F. Falei corretamente? Perfeito. É com vocês em Campo Grande. Valeu, Pulga, obrigado. Bom, e a demanda por alimentos orgânicos cresce mundialmente e reflete até mesmo no modo de produção, que faz com que o produtor rural busque se aprimorar e se adaptar. Agricultores de Minas Gerais que adotaram a prática estão cada vez mais satisfeitos e falam dos benefícios não só para quem consome, bem como para quem produz. Você vai acompanhar agora mais detalhes na reportagem que é produzida em parceria pela Emater Minas Gerais e aqui com o Canal do Boi para a sua exibição. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente, diz a letra da música de Gabriel Pensador. Quando os produtores de Maria da Fé, no sul de Minas, decidiram mudar do sistema tradicional de produção com o uso de agrotóxicos para o modo orgânico, há cerca de 20 anos, talvez não tivessem a clara consciência que o mundo também iria mudar com eles. De lá para cá, o consumidor ficou também mais consciente e cada vez mais busca por alimentos livres de agrotóxicos. Esse mercado movimenta no Brasil cerca de 4 bilhões de reais por ano. E em Maria da Fé, além de ser uma aposta de diferencial no mercado, a transição também gerou impactos positivos na saúde dos produtores. Na década de 80 aqui em Maria da Fé era muito cheio de batatas, muita contaminação, muitas doenças. A partir daí a gente viu que tinha que ter uma outra alternativa. E a gente veio e começou o trabalho e vimos que dava certo. E hoje eu digo para você, se fosse para voltar, jamais faria convencional, com agrotóxico, com veneno, porque isso não é bom nem um pouco, nem para o consumidor, nem para o produtor e muito menos para a natureza. Eu mexia com lavoura de agrotóxico e estava fazendo muito mal e prejudicando a família em casa, e então surgiu essa oportunidade da gente trabalhar com orgânico. Com veneno, se Deus quiser, nunca mais eu volto a trabalhar. Em 1999, eles criaram a Associação de Produtores de Agricultura Natural de Maria da Fé, a APANFé. A filosofia do grupo era simples: solo sadio é igual a plantas e animais sadios, que é igual a ser humano também mais saudável. Apesar da ideia fazer muito sentido, migrar para o novo sistema não foi assim tão fácil. No começo foi muito penoso, porque assim, era muito orgânico, não tinha muito conhecimento, a gente plantava, às vezes não tinha para quem vender. Hoje se encontra numa situação muito bem estável hoje. Quem consome é maior do que a demanda que a gente tem. O casal de produtores de Claraval, no sul do estado, Adelina e Luciano, também decidiu mudar completamente de modelo de produção e de vida. E o que antes era um cafezal já improdutivo pelo uso excessivo de agrotóxicos virou uma linda horta de orgânicos. A família, que passou por dificuldades financeiras, agora já pensa em ampliar a produção. Aqui a gente dormia, bem dizer, em cima de galão de veneno, mas aí ninguém assim alertou a gente o que a gente estava
assim, correndo risco, né? O que era perigoso e o que não era. Eu estava cheia de dívida e levava verdura para a escola e não plantava nada. Nós estávamos numa posição, se continuasse, nós ia ter que vender a propriedade. Você está vendo aí o resultado, né? A gente que tinha que parar, hoje nós estamos correndo atrás de aumentar a produção. O incentivo para a mudança veio do técnico da Emater, que disseminou a proposta em toda a região. Quando nós entramos com a hortaliça, já partindo para a hortaliça orgânica, então são vários produtores hoje, nós temos no município com horta orgânica, inclusive hoje com o café orgânico, com consórcio de hortaliça orgânica. Nos últimos 7 anos, o número de produtores orgânicos no Brasil triplicou, segundo o Ministério da Agricultura. Saímos de 5.900 em 2012 para 17.700 em março de 2019. Cresceu também o número de unidades de produção orgânica registradas, que saltou de 5.400 para 22.000 no ano passado, alta de 300% em 10 anos. Dados ainda subestimados se considerado o grande número de produtores que trabalham no sistema orgânico, mas ainda não possuem a certificação oficial. Quando a gente pega os números do Ministério da Agricultura, né, que são produtores, né, credenciados, cadastrados, certificados, não condiz com o que a gente está vendo no campo, né, principalmente com os dados do IBGE. Então a gente tem que descobrir quem são esses produtores, né, e ver se eles têm interesse na certificação. A gente acredita que nós temos muito mais agricultores orgânicos que poderão, né, futuramente serem certificados. Em Minas Gerais nós temos produtores orgânicos em café, né, o destaque maior aí vai para o café, para hortaliças, né? Hortaliças tem crescido muito, né? A gente roda o estado e a gente, quando visita os técnicos locais, os municípios, a gente vê muitas hortas, inclusive hortas não certificadas, né? Então a gente acredita que tem muitos produtores, mas muitos produtores mesmo, né, em olericultura, fruticultura está começando a crescer, mas principalmente olericultura e cafeicultura. A Emater, né, Minas Gerais, tem um corpo técnico hoje qualificado, né, treinado. A Emater investiu muito nos últimos 10 anos, né, nos últimos 20 anos, mas nos últimos 10 anos investiu muito em capacitação, principalmente na certificação, né, com total capacidade de orientar os agricultores a buscar a certificação. Você não pode vender o produto como orgânico sem ter a certificação. Ou vocês têm uma certificação por auditoria ou tem uma certificação participativa. Isso é lei, é obrigado a ter. Nós não podemos, os agricultores, os técnicos, ficar cientes de que não podemos usar o nome de orgânico para produtos não certificados. O crescimento do segmento de orgânicos é mundial. O mercado global, sob a liderança dos Estados Unidos, Alemanha, França e China, movimentou o volume recorde de 97 bilhões de dólares em 2017. O balanço foi feito pela Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica e divulgado em fevereiro deste ano. De acordo com a Federação Internacional, estão identificados cerca de 3 milhões de produtores orgânicos em um universo de 181 países. E a agricultura orgânica cresceu em todos os continentes, atingindo uma área recorde de 70 milhões de hectares aproximadamente. É o mundo mudando com a gente. Bom, estamos de volta e vamos falar sobre feijão agora. De acordo com o último levantamento de custos divulgados pela Conab, o feijão comum Cores apresentou a maior variação de preço recebido pelos produtores entre os meses de outubro e novembro de 2019, contabilizando um aumento de 34,64%. O valor saltou de R$ 170,74 para R$ 229,89 a saca de 60 quilos. Em relação ao milho, a média apurada do mês de novembro entre os anos de 2016 a 2018 foi de R$ 26,45 a saca de 60 quilos, enquanto que em novembro de 2019 foi de R$ 33,73. Ainda segundo a publicação, a relação de troca, que indica o poder de compra dos produtores rurais, pois avalia a capacidade de compra para a receita apurada na venda do produto entre a saca de 60 quilos e os outros produtos agrícolas que foram analisados: algodão,
Arroz, feijão, milho e trigo mostrou variação positiva apenas para feijão e milho entre os meses de outubro e novembro de 2019. O destaque foi o aumento de 5,34% no preço do milho, que saiu de R$ 32,02 para R$ 33,73 de um mês para o outro. Houve incremento também de 3,1% no preço recebido pela soja, que passou de R$ 74,26 para R$ 76,57 a saca de 60 quilos no mesmo período. Bom, e falando em feijão, vamos saber da cotação do feijão no dia de hoje. Bom, e a irrigação, uma técnica utilizada na agricultura para o fornecimento de água controlada para plantas, assegurando a produtividade e a sobrevivência da plantação, complementa a precipitação natural e enriquece o solo com a deposição de elementos fertilizantes. Saiba qual é o método mais adequado para a sua lavoura na reportagem também produzida pela Emater, exibida aqui em parceria com o Canal do Boi. Se você pretende montar um projeto de irrigação na sua propriedade, é fundamental ficar atento a algumas questões que vão garantir a boa produtividade da sua lavoura e o uso racional da água. Para isso, nós viemos até o campus da Universidade Federal de São João del Rei, em Sete Lagoas. Os coordenadores da Emater MG vão dar as dicas sobre o que o produtor não pode esquecer na hora de elaborar o projeto. Todo projeto de irrigação ele precisa de informações básicas para que tenha viabilidade técnica e econômica. E nesse projeto você vai saber como é que é o terreno, quais são quais as culturas que devem ser irrigadas, qual a quantidade de água necessária e em quando irrigar. É interessante medir a área para você definir o que é o tamanho da área que você quer molhar, né? Que você quer irrigar, né? E com isso, você definindo, já sabendo onde está a sua água, onde está a sua área, você vai começar o processo de medição. Você pode usar um nível topográfico, que você vai, além de medir, você vai calcular a altura de onde está a água até a bomba e depois a altura da bomba até o ponto mais alto, onde você quer o final da área onde você vai irrigar. Você pode usar uma trena, né? Uma trena que a Emater, todos os escritórios da Emater têm, e também um GPS. Né? Através do GPS você pode coletar os dados no campo e levar para o escritório e nos programas, no TrackMaker, no Google, você determina a área, né? Faz até o cálculo da declividade com o uso do GPS. Ele deve saber onde é a fonte de água que ele vai utilizar para fazer irrigação. Tanto a quantidade que está disponível, quanto a qualidade dessa água. Porque existe a necessidade dele fazer uma irrigação dentro da exigência da cultura e também da qualidade sanitária dessa água. É essencial a outorga. A outorga é uma autorização para que o produtor possa utilizar a água. E os órgãos ambientais autorizam uma determinada quantidade de água que ele pode retirar para irrigação. A bomba deve ficar próximo do ponto da fonte de água, né? No máximo aí uns 6 metros. Da bomba até a captação, da água. Porque aí você vai determinar uma altura que chama altura de sucção. E da bomba você calcula a outra altura que você vai determinar, né, a declividade do terreno, que é através dessas alturas que vão ser calculada a bomba e o motor que vai ser usado. Cada solo tem uma característica diferente de retenção de água. E isso é importante por quê? Porque quando ele for fazer irrigação, ele tem que repor a água que o solo perde, por evaporação, por transpiração das plantas, por infiltração. Então, o produtor, sabendo a quantidade de água que esse solo tem condição de reter, ele vai poder aplicar uma quantidade de água que ele vai conseguir disponibilizar para a planta. Isso aí, as análises de laboratório das amostras de solo que vão dizer para a gente quanto que é essa água disponível para a planta. A perda de água pelo solo é em função do clima. Um solo que ele
sobre altas temperaturas, ele vai perder mais água que um solo em baixa temperatura. Isso chama evapotranspiração. Você também tem que medir a quantidade de chuvas na região, porque no seu projeto de irrigação, ocorrendo chuvas, vai reduzir a necessidade de irrigar. Então, para isso, a gente usa o pluviômetro. O pluviômetro é a medida da quantidade de água que cai por metro quadrado no terreno. Cada cultura tem uma exigência de água e cada fase da cultura essa exigência vai mudando. Então, a planta, quando ela está recém-nascida, né, recém-germinada, ela tem baixa necessidade de água. As raízes são pequenas, ela não consegue absorver muita água. Então, pouca irrigação atende à necessidade dela. Enquanto que uma cultura em desenvolvimento e até no momento da floração, a exigência dela vai aumentando muito. A Emater, ela possui técnicos capacitados para fazer passar essas informações ao produtor e também de ajudar na coleta dessas informações no campo. Não existe um sistema melhor ou mais perfeito. Existe aquele sistema para aquela condição que ele está, para a sua propriedade, se o seu sistema vai ser automatizado, para a cultura que você estiver utilizando. Em algumas regiões semiáridas, climas mais quentes e mais áridos, a irrigação realmente é o diferencial, não se produz sem irrigação. O sistema de aspersão convencional é um sistema então que ele assemelha a uma chuva, ele imita uma chuva. Então ele asperge água sobre as copas da cultura. Então o ideal é que ele esteja exatamente nessa situação, acima da copa da cultura, como está sendo mostrado. Esse sistema, ele molha, a característica dele é molhar toda a água, a área, molha 100% da área. Vantagem desse sistema, se ele puder ter as laterais móveis, então é um sistema que fica mais barato. Se tiver as laterais todas fixas, encarece um pouco o projeto. Outra vantagem, como ele tem emissores bocais com diâmetros maiores, então a qualidade da água não interfere tanto no entupimento, então ele tem menos risco de entupimento, né? Porém, é um sistema que requer uma pressão, em função da vazão que ele tem, da pressão que ele é utilizado, uma bomba que forneça uma pressão maior. As culturas ideais para o sistema de aspersão convencional seriam culturas com espaçamentos menores, que são mais próximas uma da outra. Por exemplo, o milho, a soja, o feijão, culturas que têm um espaçamento bem curto, são mais aglutinadas, porque como eu molho toda a área, eu não posso molhar onde não tem cultura. Olericulturas também é usado, mas tem algumas que têm uma especificidade de não molhar as folhas, então não seria adequado. O sistema de pivô central faz parte dos métodos de aspersão. Da mesma forma que a aspersão convencional, ele faz uma simulação da chuva. Então ele faz uma aspersão sobre a cultura, sobre a copa da cultura. É um sistema que tem uma lateral, como se fosse uma aspersão convencional, porém ela gira em torno de um pivô. Uma grande vantagem do pivô central é a possibilidade de automação do pivô. Eu posso trabalhar com eles em diferentes lâminas, diferentes velocidades, aplicando diferentes lâminas, em cada parcelamento de pizza, como se fosse uma pizza na minha área redonda. Um sistema para toda a estrutura deles é mais caro, porque eu não tenho uma divisão, por exemplo, na aspersão que eu mudo linhas, não tem, então, e ele tem que percorrer toda a área. Então é um sistema caro, um sistema todo mecanizado, com sistema de rodas, sistema de eixos e uma bomba para fazer toda essa linha de irrigação funcionando, uma bomba com a potência maior. Então nós estamos mostrando um método de irrigação localizada e dentro desse método o sistema de gotejamento. Então gotejamento, se vocês observarem, a primeira característica dele é a redução da área molhada. Isso traz uma vantagem muito grande em relação ao volume de água aplicada. A lâmina é a mesma, porém como eu não molho toda a área, o volume de água aplicada. Então é um dos métodos conhecidos como tecnologia poupadora de água. É para irrigar culturas que estão bem espaçadas, sem a necessidade de eu ficar irrigando área onde não tem cultura. Culturas em árvore, frutíferas principalmente, né? Olericulturas que não podem molhar as folhas, por exemplo, tomate, o pimentão, que tem a questão de fungos, então é interessante que eu molhe só o sistema radicular. Vantagem, não vai nascer plantas daninhas, reduz a incidência de plantas daninhas, reduz mão de obra, reduz a aplicação de herbicidas e, além disso, uma das grandes vantagens do sistema localizado é, além da aplicação da água, eu poder aplicar junto com a água os fertilizantes,
é uma tecnologia que nós chamamos de fertirrigação. A microaspersão faz parte do método de irrigação localizada. Tá? A diferença dele em relação ao gotejamento é que ele faz uma irrigação de uma área maior, menor do que a aspersão convencional, mas maior do que o gotejo. Então ele molha toda a área no entorno da copa da cultura, é onde está concentrado o sistema radicular. Então ele tem a vantagem de não molhar entre as linhas, que são bem espaçadas, né, concentrando a água próximo da copa. E da mesma forma que o gotejo, ele tem uma vantagem muito grande que eu posso também fazer a fertirrigação junto com a água, né? Então, em termos de volume de água, ele também é um poupador de água, economiza água por não molhar nas entrelinhas onde não tem influência da cultura. As culturas mais indicadas para esse sistema de irrigação são culturas mais espaçadas, a exemplo de mangueiras, abacates, citros, são essas culturas bem espaçadas entre plantas e entre linhas. Bom, estamos de volta e o sol está ajudando a gerar a energia que está sendo consumida no campo. Essa já é uma realidade em muitas propriedades no Rio Grande do Sul que estão utilizando a energia fotovoltaica para reduzir custos e aumentar a produtividade em um dos setores que mais cresce no Brasil, a agropecuária. Energia limpa e renovável. Há pouco tempo atrás não podíamos imaginar que seria possível aproveitar a luz do sol para gerar energia. Mas isso já é possível. E os projetos de energia fotovoltaica crescem a cada ano, tanto na indústria como no campo. País tropical com vasta extensão territorial, o Brasil tem todas as características para florescer nessa área, como abundância de água, clima favorável, solo fértil e bastante luz do sol. Começamos em 2012 e foi quando a ANEEL, a agência reguladora, criou a resolução 482, que permitiu que o consumidor se conectasse através do sistema fotovoltaico à rede da concessionária. Então, nesses 6 anos, a gente viu um crescimento extraordinário do setor, tanto no meio do agronegócio quanto no rural e residencial, no caso, né? E de lá para cá é um mercado que cresce de maneira intensa, né? E o que traz esse crescimento, que gera esse crescimento, é a possibilidade do consumidor reduzir seus custos operacionais, tanto na residência quanto na propriedade rural. Subsídios que são um prato cheio para a agropecuária, setor extremamente importante para a economia brasileira. Sua constante modernização demanda cada vez mais o uso de máquinas e equipamentos que fazem do uso da energia solar uma ótima solução para esses consumidores. A energia solar parece mesmo que veio para ficar, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que já é o segundo estado brasileiro com o maior número de conexões. A agropecuária Terra Boa, com sede em Cruz Alta, na região noroeste do estado gaúcho, inaugurou recentemente um projeto gigantesco de energia solar. São cerca de 900 placas que geram energia para abastecer principalmente o armazém de grãos. Primeiro, para a questão de sustentabilidade, de uma energia limpa, de uma energia renovável. E em segundo, também pela questão de tornar o nosso negócio mais competitivo, barateando o nosso custo de produção. O projeto Terra Boa foi um projeto que a gente concebeu ele desde o início, cuidando da parte técnica, a parte econômica do projeto. Foi um grande desafio para nós. Hoje é a maior usina fotovoltaica do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Ela tem instalado, são 900 painéis, são 9 inversores, né? Uma produção anual, aliás, uma produção mensal estimada de 36 mil kWh, que dá conta de 100% de toda a energia que essa unidade beneficia de semente. A tecnologia que transforma a radiação solar em energia elétrica pode ser instalada na cidade ou no campo para uso residencial, comercial e industrial. Para o produtor rural, ter uma usina própria de energia permite ganhos que vão desde a redução de custos, como o aumento da produtividade. A empresa rural de Cruz Alta conseguiu um financiamento com parcela menor que a conta de luz, que era de R$ 30 mil mensais. Hoje, com certeza, a gente já viu redução drástica na conta de luz em virtude da geração própria de energia.
Esses financiamentos também são produtos novos que os bancos criaram especificamente para esse tipo de investimento, que é mais uma forma de o cliente fazer o investimento sem ter que tirar recurso do seu caixa, fazendo com que o valor da parcela do financiamento seja menor, inclusive, que o valor da conta de energia que ele tinha. Então esse é um dos grandes atrativos que levou o produtor rural, né, o pecuarista, o produtor de leite, o produtor de suíno a investir nessa tecnologia. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica mostram um forte crescimento nos últimos anos. Em 2017, a potência instalada em projetos rurais era de 9 megawatts. Em 2018, saltou para 47,2 e até março deste ano estava em 60,3 megawatts. Minas Gerais, seguido por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, contemplam o maior número de conexões. Tanto é que hoje o Rio Grande do Sul é o segundo estado no ranking nacional em número de conexões. Essa é uma pergunta que todo o cliente nos faz, né? Será que eu vou gerar? O Rio Grande do Sul tem um inverno intenso, nebulosidade, né? Mas o Brasil é privilegiado em termos de sol, comparado à Europa, por exemplo, né? A Europa é referência, a Alemanha é referência em energia solar, energia limpa. E o Brasil hoje tem o seu pior ponto de geração no Brasil, ele é superior ao melhor ponto de geração na Alemanha, por exemplo. Então nós temos um fator fundamental, um sol que gera muita energia, fazendo com que esses investimentos se paguem com um payback relativamente curto. A necessidade de produzir alimentos para atender toda a população faz com que, ao longo dos anos, a tecnologia no campo passe por modificações significativas. E a Embrapa tem feito a sua parte quando o assunto é a implantação de tecnologias na agropecuária. Vamos acompanhar mais informações na reportagem de Kylie Rodrigues. Nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o mundo. As tecnologias da Embrapa abrangem cerca de 50% da área cultivada no país. O processo de pesquisa e inovação gerados pela equipe técnica são conectados com as necessidades do produtor rural, o que favorece a geração de projetos. 50% do setor agropecuário você tem pelo menos uma tecnologia Embrapa. Para cada real investido na Embrapa no ano de 2018, R$ 12,16 voltaram na forma de renda, de ganhos e lucro para o produtor rural brasileiro e para a sociedade em geral, mostrando aí as externalidades positivas da adoção de tecnologia e de conhecimento. A Embrapa detém mecanismos e tecnologias dedicados aos diferentes segmentos, que passam pelo grande, médio, pequeno e microprodutor. O produtor rural, a empresa, a associação, a cooperativa traz a sua visão dos seus problemas, das oportunidades vislumbradas e junto com a equipe técnica da Embrapa, eles co-desenvolvem um projeto para gerar uma tecnologia que atende às suas necessidades. São 42 unidades da Embrapa presentes em todos os biomas brasileiros. Os pesquisadores, juntamente com as equipes técnicas, ajustam as informações de pesquisas para o setor produtivo. Hoje, o produtor que não investe em tecnologia na propriedade rural corre o risco de sair do mercado, perder uma fatia do mercado? Com certeza, é competitivo. Num mercado competitivo, o país de um agroexportador pujante como o Brasil, em um cenário globalizado, é fundamental redução de custos, ganho de produtividade e agregação de valor. E a maneira de se fazer isso é com conhecimento, com tecnologia, isso que a Embrapa e os parceiros trazem para o produtor rural. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Eu estou de volta e destaco para você agora uma oportunidade para você que está querendo adquirir uma propriedade rural para começar a sua criação. Para manter você sempre atualizado do que está disponível em todo o mercado nacional, nós criamos o canal do Boi Fazendas. Acompanhe algumas das propriedades que você pode adquirir aqui no Mato Grosso do Sul.
Oportunidade de investimento na região norte de Mato Grosso do Sul. A 36 quilômetros de Rio Verde, a Fazenda Daniele conta com estrada muito bem conservada, transitável o ano todo para todo tipo de automóvel. A propriedade possui área de 1.030 hectares, totalmente formada, mantendo sua reserva legal. A capacidade é para abrigar aproximadamente 1.500 reses. A pastagem da fazenda é formada em sua maioria por umidícola, além de dictioneura e outras gramíneas. Conta com 21 invernadas e alguns piquetes, ideal para cria, recria e engorda. Possui casa-sede grande em alvenaria com ar-condicionado, piscina, área de lazer e churrasqueira. 3 casas também em alvenaria para funcionários, além de galpão para máquinas e galpão para ração e sal. Dispõe ainda de estrutura para confinamento com coxos em concreto, com capacidade para engorda de 1.000 animais. O abastecimento de água é feito através de poço artesiano na sede e açude em todas as invernadas. A rede de energia elétrica é rural monofásica. A propriedade conta ainda com pista de pouso gramada com extensão de 800 metros, em excelente estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. O canal do Boi Fazendas apresenta mais um excelente negócio para você que deseja investir em uma propriedade rural. Localizada a 150 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, está a Fazenda Santa Edvirges, propriedade com 17.000 hectares. Formada com pastagens nativas em sua maioria, com licenciamento para desmate de 1.000 hectares, já em formação servido por corredor central. Fazenda está dividida em 21 invernadas, na maioria de 1.000 hectares cada, com capacidade para abrigar entre 6.000 a 8.000 reses. Entre as benfeitorias instaladas na propriedade estão 2 casas novas de funcionários, uma sede recém-construídas, galpão para máquinas, redário fechado para hóspedes e mangueiro novo completo. A rede de água conta com 2 poços que abastecem a sede, com caixa para armazenamento de 10.000 litros. A rede de energia é rural monofásica. Para chegar até a propriedade, o produtor pode se utilizar de uma pista de pouso gramada, com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas.
Bom, lembra você que além dessas propriedades que você viu aí, tem outras também para a sua avaliação. É só você acessar www.sba1.com/fazendas. Aproveita que você vai estar lá no nosso portal e já confere também conteúdos exclusivos que a gente tem na nossa plataforma digital. Agradeço demais o carinho da sua companhia, deixo aqui um abraço apertado, desejo de um final de semana abençoadíssimo. Segunda-feira a gente se encontra de novo. Tchau, tchau.